Fala pessoal, eu sou o professor Lucas Pereira, seja muito bem-vindo ao meu canal, o canal Prof Invest, onde eu, um professor de matemática, ensino para vocês aí algumas coisas sobre investimento e também mostro na realidade os meus investimentos. Lembrando que aqui não é recomendação de investimentos, nem de compra, nem de venda de nenhum ativo, é apenas com intuito educativo e mostrando a realidade de quem vos fala, beleza? E aí, nesse vídeo de hoje, nessa aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso curso Investindo do Zero. E aí a temática dessa aula são as criptomoedas. E por que ela deve ser o último passo e não o primeiro, como muita gente faz, né? Muita gente começa a investir pelas criptomoedas e acaba até mesmo desistindo de investir por causa delas. Então hoje eu vou mostrar para vocês por que as criptomoedas não devem ser o primeiro passo, mas sim o último, e como elas podem fortalecer a sua carteira quando usadas com estratégia. Eu sempre digo aqui, é muito importante, é fundamental você ter uma estratégia de investimento. Bom, vamos lá então falando sobre o que é as criptomoedas, Criptomoedas são moedas digitais descentralizadas, baseadas em blockchain, um sistema que registra transações com total transparência, mas descentralizadas, ou seja, não tem o controle do governo, como as moedas que a gente costumava operar até certo tempos atrás, como só o real, dólar, euro, enfim, As moedas digitais, ela tem uma liberdade maior, vamos dizer assim, pelo menos até então, As mais conhecidas são bitcoins e etéreos, diferente do real, do dólar, não tem governo ou banco central controlando, então não existe um grande controlador por trás disso, Então, uma simples notícia, especulação, em qualquer lugar do mundo pode impactar no preço dessa moeda, E lembrando aí que outro fator muito importante é que as criptomoedas são limitadas, elas não são infinitas ou produzidas infinitamente, como, de certa forma, a nossa moeda tradicional pode ser impressa aí cada vez mais, gerando inflação, No caso das criptomoedas, por exemplo, só existirão 21 milhões de bitcoins no mundo. Então pense nelas como ouro digital do nosso tempo, Tem muita gente que ainda não dá valor e daqui a um tempo talvez vai se tornar muito escassa, 21 milhões pode ser pouco para o mundo inteiro querendo ter uma quantidade cada vez maior de criptomoedas, se a gente for pensar assim, Mas bom, por que não começar pelas criptomoedas então? E aqui a imagem ficou muito bem ilustrativa, talvez a imagem mais bem ilustrativa de todos os nossos vídeos, que é exatamente uma montanha russa, As criptomoedas, assim como elas podem começar a subir muito, a gente viu agora, inclusive recentemente, nesse mês de outubro, a maior queda diária do Bitcoin, Então ela é muito volátil. E aí quando você começa, o investidor iniciante que está começando, geralmente, por mais que ele possa traçar o seu perfil, dar-lhe um perfil moderado, até mesmo arrojado, quando ele vê a primeira queda, ele vai assustar. E essa primeira queda, que pode ser começando só com Bitcoin, pode fazer afastar o investidor dos investimentos, da renda variável aí, por assustar com tamanha volatilidade, por ver ali seu patrimônio diluindo tão rapidamente, Então essa alta volatilidade, com o preço pode cair 20% em um dia, é o primeiro motivo para você não começar investindo pelas criptomoedas. Emoção e ansiedade. Investidores iniciantes não têm preparo para lidar com isso. Falta de base. Quem não tem reserva de emergência, renda fixa, vai se expor demais ao risco, é um erro gravíssimo, Então, por isso que criptomoeda deve ser sim o último passo, ou um dos últimos passos aí, na sua diversificação, mas não o seu primeiro passo. O primeiro passo é sempre a reserva de emergência, não é à toa que a nossa primeira aula desse curso foi falando sobre reserva de emergência. Bom, por que ter criptomoeda mesmo assim então, já que eu falei tantos motivos aí contrários para não começar por elas. Mas olha só, ela protege contra a desvalorização das moedas tradicionais, então é uma forma da gente poder ganhar com a valorização das moedas digitais e deixar de perder dinheiro, perder valor do dinheiro com as moedas tradicionais. Potencial de valorização no longo prazo, tem sim um grande potencial a longo prazo, diversificação global e tecnológica, além de acesso a inovações, o blockchain, o contratos inteligentes, finanças descentralizadas. Então, é importante salientar que criptomoeda não é aposta, é uma tecnologia e quem entende isso já começa a investir com a consciência um pouco maior, E aí eu vou mostrar para vocês também como que eu invisto em
criptomoedas. E aqui é bem interessante que, olha só, dentro da minha carteira, então dentro desse círculo inteiro aqui que representa a minha carteira, apenas 10% é criptomoedas. E na verdade atualmente tem 5%. E eu tô tranquilo, tá bom? É no máximo 10% que eu quero. Então se tiver abaixo de 10%, tá tudo bem, né? Tô esperando desvalorizar um pouco mais. Então eu tenho 90% aí em ações, fundos imobiliários e ETFs. Eu não tenho investimentos em renda fixa, só mesmo a reserva de emergência. E aí, 10% da minha carteira em criptomoedas, Bitcoin, Ethereum e Solano também faltou aqui a Solano, certo? E aí, eu acho que depois eu até coloquei uma outra imagem aqui sobre a minha carteira, mas depois eu volto nela então. Onde comprar e como guardar? Corretoras confiáveis, né? Mercado Bitcoin, Binance ou através de ETFs como o Hash11, para quem quer simplicidade. Eu, por exemplo, invisto pelo aplicativo do meu banco lá e não é exatamente a criptomoeda em si, mas é vendido como se fosse, né? E o valor é diretamente atrelado à criptomoeda. Nesse sentido, a minha desvantagem é que eu estou perdendo de ter justamente o controle total da minha criptomoeda, né? Mas, enfim, foi uma forma iniciante de eu começar a investir com segurança e praticidade. Falando em segurança, para você que vai investir diretamente nas criptomoedas, né? E para ter o domínio dela, recomenda-se usar as carteiras digitais, as wallets e autentificação em 2 fatores. Evite deixar tudo em uma corretora, né? Então, o resumo de hoje da nossa próxima aula, antes disso, está aqui, ó. Então, dentro da carteira aqui, ó, tem 90% em outras coisas, 10% em criptomoedas. Dentro desses 10% de criptomoedas, eu divido 5% para Bitcoin, 3% para Ethereum e 2% para Solana. Essa, então, é a minha estratégia de investimentos. Obviamente, você vai estudar, definir quais criptos você vai ter na sua carteira e qual a porcentagem você vai ter. Então, dentro do total de 10% do meu patrimônio, 5% do meu patrimônio deveria estar, né, idealmente, em Bitcoin, 3% do patrimônio em Ethereum e 2% em Solana, beleza? Então, o resumo da nossa aula de hoje: cripto deve ser um passo aí da sua carteira, não o marco inicial dos seus investimentos, né? Mas use isso daí apenas como uma diversificação, como um fator de risco mesmo, que a gente tem aí alguma porcentagem menor para arriscar uma valorização grande, né? Mas de forma estratégica e não considerando como uma aposta. Então, serve para diversificação, para proteger o patrimônio, para visão de longo prazo, certo? Mas exige o controle emocional e a estratégia para saber o que está fazendo. Então, comece pequeno e comece constante. E aí, deixando o nosso convite para a nossa próxima aula, onde a gente vai fazer um agrupamento de todo o nosso curso e vamos debater, então, estratégias, né? Exemplos, possibilidades de você, de fato, montar a sua carteira de investimentos e começar a investir já com inteligência, com estratégia, né? Com sabedoria e diversificação. Muito importante você aí ter um pouco de renda fixa, de ação, ETF, criptomoedas. Não necessariamente precisa ter tudo, né? Mas não ter apenas uma coisa. Não vai deixar 100% em ações, 100% de fundos imobiliários, apesar que tem gente que tem essa estratégia também, né? Mas é recomendável sempre diversificar e saber o que está fazendo, beleza? Então, se você gostou dessa aula de criptomoedas, deixe o seu like no vídeo. Se não for inscrito ainda, se inscreva. Um forte abraço e eu te espero no próximo vídeo aí, a aula sobre como montar de fato, então, a sua carteira de investimentos.